Quer, né? Tá tranquilo? Não, sossegado. O nosso assunto agora aí eu quero aquele passeio na câmera nos nossos comentaristas. Arbitragem. Ei. Não, de novo não. Vamos falar da arbitragem na esperança de ter uma melhor arbitragem. Já agora no campeonato estadual está acontecendo uma pré-temporada. A Federação Paulista realiza agora todo um preparo com os árbitros e os seus auxiliares lá na cidade de Itu, visando que a polêmica acabe, ou pelo menos diminua. Vamos ver. Tá bom. O mais concorrido estadual precisa da melhor preparação possível, também de seus árbitros. Novamente, a Federação Paulista reuniu seu time de arbitragem para a famosa pré-temporada, desta vez em um hotel na cidade de Itu. Costuma-se dizer que uma pessoa precisa de 10 mil horas para ficar bom no que faz, né? E eu acho que esse tipo de atividade vem a somar para isso, para que a gente consiga realmente estar treinando de fato com o que a gente trabalha. Porque assim, a parte física eu até consigo desenvolver com o meu personal, numa academia, mas a parte técnica eu preciso estar em eventos como esse para estar evoluindo. 30 árbitros e 40 assistentes se reúnem para a realização de trabalhos físicos e simulações de jogos. Instrutores da FIFA também colaboram. A gente acaba viajando um pouquinho pelos países da América do Sul. Eu coloco o Campeonato Paulista aí no nível dos campeonatos de outros países também, que tem um pouquinho menos de... que o futebol ele é um pouco menos expressivo, né? Então o Campeonato Paulista ele não tem espaço para teste. Sim, o Paulistão tem 6 times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro e 4 a Série B. A tecnologia continua evoluindo. A ideia agora é o impedimento semiautomático em todo mata-mata. Tudo é bem-vindo após um 2025 tão complicado. Eu acredito que essa ferramenta ela torna o processo mais fidedigno, né? Porque é certeza que a máquina vai traçar no local correto, vai fazer o pico correto. Foi um ano difícil, assim como nós também estamos investindo em tecnologia, nessa busca da melhora. Eu vejo que as entidades também estão fazendo isso, né? Neste ano a turma do VAR realizou sua preparação na sede da federação. 33 profissionais ao todo. E aqueles que carregam o escudo da FIFA realizaram trabalhos diferentes em Itu por um bom motivo, já que nos próximos dias serão realizados os testes da Conmebol. E existe um tema que é muito debatido no mundo da arbitragem: saber lidar com os erros. Na verdade, este ponto é considerado o mais desafiador da profissão. O erro na marcação deste gol ao Palmeiras na Copinha foi a primeira grande polêmica de 2026. Eu acho que esse lance específico é um equívoco, né, do assistente, um equívoco técnico, que acabou tendo uma ilusão de ótica aí, que a bola tinha quicado dentro e infelizmente ela quicou fora. Menino jovem que está começando agora, e você pode ter certeza que esse é o que mais está sofrendo, né, com as críticas e tudo que envolve o futebol, porque o futebol é uma paixão nacional e, cara, assim, é uma coisa de outra dimensão aqui no nosso país. Essa humanização de entender que se num lance assim não temos a ferramenta, tem que decidir em campo, mas foi um equívoco, mas vamos a trabalhar com eles para voltar e que voltem mais fortes. E temos uma novidade: o campeonato cearense está fazendo um teste. Membros da arbitragem darão entrevistas logo após as partidas. E aí? Eu ainda estou amadurecendo essa ideia, pensando em relação, entendeu? Se seria positivo ou não. Mas eu sempre sou a favor do que pode ser melhor para o nosso produto, que é o futebol. Mas tem pessoas que têm coração bom e pessoas que não têm coração tão bom assim. E pode pegar, querer fazer crítica em cima de uma coisa que não é e se tornar uma coisa que não será tão bom para o nosso futebol. Arbitragem se preparando para a temporada, que é o pontapé inicial do Campeonato Paulista já nesse final de semana. Agora, quem já está preparado, azeitado e já começou a temporada é o Jogo Aberto com esse timaço que marca a presença aqui a partir de agora. Doutor Marco Aurélio Cunha, Capelanes. Cicinho tá feliz que a sirene tocou hoje, foi por acaso, não foi assunto no São Paulo. E outra cena marcando presença aqui também, Ronaldo Giovanelli, seu cavalo, eu sempre esqueço de falar com você. Como assim? Quando a turma chega. Oi? Tá botando outro. Não, o Capela passou por aqui mexendo na minha mesa e esqueci.
Já pensou um filhote? Não, você botou o ovo, né? Um filhote de Ronaldo, não precisamos. Nós vimos ali, né, os árbitros falando, acompanhamos uma matéria que toda a equipe de reportagem aqui fez com muito carinho para o nosso Jogo Aberto, porque a arbitragem, infelizmente, ano passado ganhou um cenário maior do que deveria e da forma que não se deveria, né? Polêmicas, os erros da arbitragem, e é muito difícil a gente acabar elogiando, porque assim, eles acertaram, é o papel, né? Fazer uma boa arbitragem, mas quando vem a polêmica não tem jeito, porque os erros foram grosseiros. Capelanes, nós vimos a Edna ali falando sobre o que estão testando lá no Ceará. É uma experiência ainda da arbitragem falar no pós-jogo. No primeiro teste já deu ruim ali, né? Não foi muito feliz. O árbitro, o quarto árbitro, acabou não podendo responder a pergunta. Você gosta? Você acha que deveria, sim, a arbitragem, depois de um jogo, falar com a imprensa, ali a zona mista, assim como o jogador abordado, o árbitro também deveria ser? Que bom essa pergunta, Lívia. Eu tô aqui na Band indo pro meu 13º ano. E quando eu comecei a fazer mais microfone, TV, rádio, que eu comecei a fazer mais ar, passei a entrevistar muita gente, né? E eu tô, acho que, indo pro 8º, 9º ano seguido, conversando com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Basso, que eu tenho o maior apreço, é um cara que revolucionou para mim o Campeonato Paulista, é um case de sucesso, e toda a temporada, ou fim da temporada, ou início da próxima, eu faço uma entrevista com ele. E a gente já virou até brincadeira, porque todo ano eu falo a mesma coisa. Presidente, o senhor que é um revolucionário, que trata bem o Campeonato Paulista, vamos humanizar mais a arbitragem, que comete erros como você, como eu, como todos aqui, quem está em casa a mesma coisa. Passou já da hora dos árbitros se posicionarem, porque é uma covardia gigantesca. O dirigente bate, o treinador bate, o jogador bate, a imprensa bate, a torcida bate, todo mundo bate. Mas o cara não tem pelo menos a possibilidade de explicar o porquê, sobretudo quando é um lance interpretativo. O lance interpretativo, na minha avaliação, deveria gerar toda a polêmica que se dá. Se o árbitro se posicionasse, é um lance interpretativo, eu interpretei dessa forma por causa disso, ia acabar com metade dos debates esportivos no dia seguinte, com a torcida na mesa de bar, aqui na TV, na rádio, se o árbitro se posicionasse e explicasse. Então é o seguinte, parabéns à Federação Cearense de Futebol, não pode censurar a pergunta, que também não adianta de nada, fica feio inclusive, mas que por mais decisões como essas, que os árbitros possam se posicionar, porque eu acho engraçado, o cara que toma a decisão, ele é o único que não fala, todo mundo fala, mas o cara que toma a decisão não fala. Então já passou da hora, repito, do Brasil e do mundo inteiro os árbitros terem a possibilidade. Mas não teve lance polêmico no jogo, não tem problema. Depois os treinadores vão numa entrevista coletiva, senta e fica à disposição da imprensa para poder bater um papo e humanizar também a arbitragem. O que não seria legal também, o árbitro tá ali só para se justificar. Né? Porque teve polêmica, teve um lance, ele falado o que ele interpretou. O árbitro também não poderia estar ali só para fazer a minha culpa. Olha, eu vou tirar o meu da reta aqui porque aconteceu isso. O árbitro muitas vezes poderia falar também daqueles jogadores que atrapalham o jogo, que apita muito, que faz a cera, porque muda o jogo, né, Marco Aurélio? Porque a gente fala da arbitragem sempre sobre o erro. Agora, os jogadores aqui no Brasil também poderiam ajudar a arbitragem, facilitar a vida, porque é cera, é gente apitando, é rodinha o tempo inteiro, o árbitro vai tentar ouvir, o auxiliar, quando vai na cabine vai todo mundo em cima. O árbitro também não tem essa vida fácil dentro de campo, não. Mas você gosta dessa ideia que... E sempre a transparência é o melhor caminho para qualquer coisa. Só tem uma coisa, Capelanes, não é censurar pergunta, né? Mas tem pergunta que não cabe. Ele deve falar sobre o jogo, sobre aquilo que aconteceu. Não. Sim, mas às vezes... Pergunta é pergunta, doutor. Mas aí, Capelanes, eu vou, desculpa te cortar, Marco Aurélio. Ali o repórter, como o jogo não tinha tido polêmica, ele quis projetar um futuro. Mas num possível jogo mais conturbado. E aí ele não tem como responder do que não aconteceu, né? Ele não é comentarista, não importa, mas tá lá, gente. Vai lá para falar sobre... problema? Deixa eu explicar. Ele não é comentarista de arbitragem nem propositor de ideias. Ele está ali para dizer o diagnóstico, como médico eu falo muito isso, o diagnóstico do que aconteceu. O que vai acontecer, se foi, é outra conversa. Então ele tem que ser técnico. Olha, isso, aquilo. Agora, a primeira coisa que eu faria... Vocês fazem campanhas sobre várias coisas, doenças, racismo, homofobia, perfeito, maravilhoso. Façam a mais importante para o futebol hoje, campanha contra a simulação. É uma vergonha o que os jogadores fazem em campo. Você dá um toque nele aqui, ele põe a mão no rosto.
deveria ser o VAR acionado, cartão amarelo por simulação, cartão vermelho por ultra simulação. Então nós estamos permitindo que os atletas façam esse tipo de coisa. De acordo, doutor. E empurrando, fazendo gracinha, tal. É uma vergonha a simulação do futebol brasileiro. Você assiste a Premier League, você assiste a Liga Alemã, você não vê esse comportamento debochado. Outra coisa, você viu que bateu a bola no pé dele, ele pede o lateral. Um pouco de ética, um pouco de... Claro que o futebol tem malandragem, mas um pouco mais de respeito à regra e, sem dúvida alguma, a simulação. Começa a fazer uma campanha CBF contra a simulação. Marco Aurélio foi muito feliz nisso e isso que eu reforço. A arbitragem é ruim, mas os jogadores não ajudam. E fica ainda mais feio, Dracena, porque hoje a tecnologia está cada vez mais presente no futebol. Se antes eram 2 câmeras, 3, tem jogo hoje com 15. E hoje todo mundo tem um telefone. Fica feio para o jogador. Será que o jogador depois olha e realmente só dá risada? Tipo, nossa, consegui enganar o árbitro, a bola bateu no ombro, eu coloquei a mão no nariz. Eu sinto a famosa vergonha alheia. Eu acho que isso é lamentável, né? Porque é claro que o futebol é aquela coisa de um querer ser melhor que o outro, mas não trapaceando, né? Não querendo ser malandro, né? Eu acho que você tem que, é claro, ser esperto, sim. Você não pode ser bobo também no futebol, mas você tem que ter uma ética. Agora, eu concordo muito com o que o doutor falou. Eu acho que os jogadores também têm que ajudar essa arbitragem, porque muitas vezes a gente critica aqui o árbitro, mas às vezes o jogador também lá dentro do campo não se ajuda. Faz muita coisa assim que quando tu bate no peito, pô, bateu na cara, não. Eu acho que esse trabalho que está fazendo aí a Federação Paulista, de minimizar o erro, eu acho que é muito válido, até porque não vai acabar os erros, mas pode minimizar, e vai minimizar. Porque a gente vê um campeonato paulista ser exemplo para muitos campeonatos estaduais que a gente tem aqui no Brasil. Então eu entendo que vai ser um campeonato que eu espero que o erro possa ser o mínimo possível, que a gente... Então a gente também não vai ficar comentando aqui, porque vai acabar nosso comentário dos erros da arbitragem. Mas é que bom, mas tomara. Que eu não suporto chegar segunda-feira depois de um clássico e falar de arbitragem aqui, de verdade. Aí a questão suportável, a questão do que aconteceu lá no Ceará, foi o combinado o quê? Falar do jogo. Aí o cara já foi para um outro lado. Não. E outra, o quarto árbitro... Isso aí eu sou contra. Isso aí não tem intenção de pergunta. Pergunta é pergunta. Se não quer responder, não responda. Tem que estar censurando. Pergunta o que quiser. Entrevista coletiva, o cara que está lá está à disposição para receber qualquer coisa. Está experimentando. Se não quer responder, não responda, Edu. Não é obrigado a responder, ponto. E outra, você votou em quem? Também tudo aí, qual o problema? Se você não quiser responder, não responde. O quarto árbitro estava respondendo. Não era o árbitro do jogo. Era o árbitro que tinha que responder, que estava ali dentro do campo, não o quarto. E aí a gente está acompanhando as imagens, você que está chegando agora, a Federação Paulista preparando sua arbitragem aqui no interior de São Paulo, em Itu. Trouxeram 2 membros da FIFA, o Ronaldo tinha perguntado aqui para saber quem é que está dando esse curso, quem é que está preparando. Tem um chileno e um argentino junto com a arbitragem que vai comandar o futebol paulista. Cicinho, para você, o que foi mais complicado na arbitragem na temporada passada, o que deveria ser o alvo, pensando em melhorias na arbitragem brasileira? Na verdade, assim, o VAR, ele veio para ajudar, mas acabou que os árbitros também ficaram preguiçosos na questão de apitar, né? Confiando muito no VAR. Para que tudo isso, todos esses discursos, precisa. Mas assim, algo eu vou falar mais da minha época, assim, da nossa época, o que precisa é parar de criar essa inimizade entre árbitro e jogador. E isso parte dos treinadores. Eu sou muito a favor, sabe do quê? Nem sei se tem hoje, mas na minha época tinha, sabe o quê? O árbitro ia com a prancheta pegar a assinatura do capitão dentro do vestiário e a equipe de árbitro lá e cumprimentava treinador, cumprimentava jogador, o quê? Hoje é o delegado. Exatamente, tinha essa proximidade. Hoje não tem mais. Hoje o árbitro trata o jogador como inimigo, porque o jogador não pode se aproximar, que ele já demonstra o autoritarismo, e o jogador também faz de tudo para culpar o árbitro. Treinador nenhum hoje perde. Se o time perde, não é porque o esquema dele não deu certo, que ele não jogou bem, mas é porque o árbitro errou. Então, assim, precisa parar com isso. Aproxima mais árbitro e jogador, coloca aquelas palestras antes dos campeonatos, o árbitro explicando o ponto de vista dele, a maneira na qual ele interpreta a jogada, o que é, o que não é. Na minha época tinha isso. E isso ajudou muito. No entanto que o Godoy, quando conversava com a gente ia aproximar dele, dá licença daqui. Então assim, não tinha nem discurso que a gente respeitava.
e hoje não tem mais o respeito. O que falta realmente é respeito dos atletas com o árbitro. E muitas das vezes do árbitro com os atletas. Respeito, educação, meia-culpa, pensar no coletivo. O futebol é coletivo de toda forma, e o Cicinho, o Ronaldo, foi muito feliz aí quando fala o técnico culpa a arbitragem, o árbitro culpa o jogador não foi feliz dentro de campo. Ou seja, todo mundo fizer a sua parte, o jogador parar de fazer cera, parar de fazer rodinha, parar de simular, o árbitro, tem árbitro que a gente sabe que é autoridade em campo, mas não pode levar a autoridade ao pé da letra, né, que não deixa o jogador se aproximar. O técnico entender que o time não jogou bem e que a arbitragem erra, assim como o goleiro falha, o jogador perde gol. Meia culpa todo mundo, dá para melhorar um pouquinho, não dá? Mas acho que tem que... Eu vi que meus companheiros aqui tentaram colocar também para cima do jogador, da torcida, da bola, do campo, do gramado, mas não é a arbitragem mesmo. A arbitragem ela enfraqueceu com o passar do tempo, com a chegada do VAR. Essa que é a verdade, porque eles estão agora, deixa lá que o VAR resolve, põe a mão no ouvido e dá licença, eu não falo com ninguém. Na minha época você respeitava. Esse negócio de você tomar um tapa no peito, colocar a mão nas costas e se jogar no chão, o juiz já chegava dando dura. Ô irmão, eu tô de olho, só que hoje estão dando até pênalti. Nesses lances mais ou menos dentro da área estão dando pênalti, depende pro time também. Então a arbitragem, ela tem que se impor. Ela tem que voltar a ser aquela que apitou, aquele tapa que o Cicinho tomou. Ter convicção na hora de apitar. Exatamente é isso, um critério. Vamos colocar um critério. Ela tem que ter isso. Porque ela pode mudar toda a história. Porque se ela me dá um pênalti de um cara se jogando e no outro que se jogou ela não dá, a torcida já viu que é igual e vai cair matando. Então eles têm que ter o quê? Discernimento nesse momento. Por isso que eu perguntei pra você, quem que tá dando aula pra essa turma lá, que tá treinando lá, onde eles estão, e lá e tu? Porque tem que ter um critério. O tapa que doeu aqui, opa, tem simulação, toma amarelo pra você, acabou com a gracinha. Duvido que o Cicinho vai fazer a mesma coisa. A falta de critério então, o jogador dança conforme o cara que tá apitando, e eu sabia disso também na minha época. Dependendo, era o Godoy que apitava, opa, rapidinho, tocou, ajudava, aqui saiu, não saiu, pá. Agora, quando era outro cara que apitava tudo e o jogo tava bom pra mim, acabou o jogo. Morreu o jogo. Mas então, quem que é a falta? tudo passa por arbitragem. De quem que é a culpa da falta de critério da arbitragem no futebol brasileiro? Vamos lá. Falta de critério é um grande problema. De quem que é a culpa? Pra mim é da CBF. Pra mim é claro que é da CBF. Porque a CBF, isso aqui é uma informação, tá? A CBF, não sei agora com o Samir, não conversei com o Samir ainda. Espero que eu possa conversar, que me parece um cara bem intencionado. Mas a CBF, ela nunca pensou em profissionalizar a arbitragem, porque quando você profissionaliza a arbitragem, o que acontece? Você vira CLT, é a consolidação das leis de trabalho. Você passa a ser não mais um prestador de serviço, um PJ, e vira CLT. O medo é que você passe as horas trabalhadas, banco de horas ou hora extra, ou seja, lá o que for. Você precisa... Exato. O Marcelo Jerime Henrique, eu acho ele um árbitro assim... muito bom, muito bom. Já cometeu os seus equívocos como qualquer outro, mas eu acho o árbitro bom, experiente. Sério? Não, o cara sério, até que prova o contrário. Não tem nenhum árbitro vagabundo, bandido aí, não tem. Podem ser incompetentes, mas bandido não tem, até que ele prove o contrário. O cara não pode ser policial militar no trabalho principal dele e árbitro no dia seguinte. Que nem o ano passado, não lembro que árbitro foi, acho que o Marcelo vai cantar no ouvido nosso aqui. O árbitro apitou um jogo do Corinthians, acho que na quinta, no sábado ele teve um mal súbito apitando na várzea do interior de não sei onde. Esses caras, eles precisam trabalhar, voltam para a Granja Comari ou para suas respectivas casas, voltam, fazem os treinamentos, assistem vídeo. O jogador assiste vídeo, tem toda uma preleção. Pro árbitro não tem praticamente nada, pô. Não tô falando que eles são vítimas, mas eles não têm o amparo necessário. Pode ser melhor, né? Profissionalizar. Só que profissionalizar custa caro, da responsabilidade, né? Tem compromissos com aquele que se torna seu funcionário, mas que a arbitragem precisa de fato melhorar, precisa ir. E critério, a falta de critério foi, eu acho que, o grande fator para tanta polêmica, né? Por que nesse jogo é pênalti e nesse não é pênalti? O que esse árbitro viu? Por que isso aqui é falta e no meu jogo isso não foi falta? Desculpe interrompê-lo, é mais falta de critério do VAR. Que o VAR está apitando o jogo e o árbitro está apitando por controle remoto do VAR. Então isso tira a iniciativa do árbitro dele poder tomar uma atitude correta, precisa, no momento certo, que ele fica esperando o VAR, que está lá com o delay dele para fazer o que ele quer fazer. Então o VAR começou a ser intervencionista. Ele deixou de ser aquele que tira um lance capital e devolve o jogo.
Não, ele está ali procurando alguma coisinha para ele palpitar. E com isso o árbitro tirou o pé do acelerador. O VAR investigativo. Investigativo. O VAR que vai buscar, vai procurar alguma coisa. Ver se tem alguma coisa na carteira, ver se tem alguma coisa está cheirando na blusa. O VAR é isso. Então, ao contrário, tem que ser um VAR que está obrigatoriamente para corrigir os grandes erros. Mas você falou uma coisa certa. O árbitro, por exemplo, o VAR chama. Pô, se eu tô vendo aqui, eu não posso ir na cabeça do VAR. Sim. Aí, como você falou, o árbitro tá indo mais na cabeça do VAR e quem tá colocando a cara pra bater... responsabilidade, né? Pô, se eu chamo o árbitro, vem cá, ó, foi esse lance aqui, o que você acha? O árbitro que tenta tomar a última decisão. Não, eu não acho que foi pênalti. Por mais que você tá mostrando aqui, na hora não foi pênalti. É porque tem que bancar e você dá a cara a tapa, né? O Capelani citou aqui o personagem árbitro que passou mal, a produção cantou pra gente. Felipe Fernandes, foi logo depois da partida entre Corinthians e Mirassol, ele teve que viajar pra Brumadinho. Isso aí. E aí ele acabou passando mal. Produção ligeira do Boa Jogo produção. Aberto aqui trazendo pra gente a informação completa.